fácil perceber que o problema de caráter de bem público do Serviço Nacional de Saúde implica que seja o contribuinte a pagar pesadamente para que o utilizador tenha acesso gratuito. Digo pesadamente porque, como sabemos, da natureza humana, a fruição, a utilização gratuita de um bem estimula o facilitismo no acesso a esse bem. Tudo o que é grátis gera um certo facilitismo no acesso a esse bem. Isto é de natureza humana e não estou a ver que o homem vá mudar ou que se vá criar um homem novo de um dia para o outro. A União Soviética tentou criá-lo, vimos o que é que deu. Cuba e a Coreia do Norte estão a tentar continuar com ele, o que deu são máquinas de distribuição de pobreza, de forma que sejam todos iguais na pobreza. Não há criação de riqueza nessas sociedades, de acordo com esta lógica. É por isso que o princípio das taxas moderadoras no acesso ao sistema é uma boa ideia, pois permite introduzir alguma moderação e racionalidade no acesso ao bem. E por isso eu fiquei totalmente perplexo quando vi um partido não socialista bater-se pela abolição de taxas moderadoras que tinham sido criadas e bem por um governo do Partido Socialista. São coisas que eu não percebo, as ironias da vida que aconteceu nesta matéria em Portugal. Por outro lado, como disse atrás, o conceito de bem público só funciona quando a oferta é muito superior à procura. Ora, como temos verificado no Serviço Nacional de Saúde, as listas de espera introduzem um elemento de rivalidade no acesso ao bem. Porque quando há lista de espera, significa que nem todos podem utilizar ao mesmo tempo. O facto de os utilizarem prejudica os outros, ficam para trás, não utilizam. E, portanto, quando nós temos em certas especialidades listas de espera no Serviço Nacional de Saúde, significa que ele, afinal de contas, não está a ser um bem público como os seus criadores ou teóricos defendem. É um erro, não está a ser um bem público, porque ele não consegue atender as pessoas e gera filas de espera. É nesse sentido, curiosamente, só a oferta privada ou das instituições sociais pode vir a dar um caráter público aos bens de saúde que o Serviço Nacional Público não consegue só por si fazer. Assim, a existência de listas de espera acaba por mostrar na prática que o Serviço Nacional de Saúde não consegue ser um bem público por haver rivalidade no acesso ao bem, se bem que o seu objetivo fosse louvável. A existência do Serviço Nacional de Saúde como bem público garanta um acesso gratuito e universal a todos os cidadãos, acaba por ser uma utopia, por duas razões. O termo gratuito é enganador, é gratuito para os consumidores, mas não é gratuito para os contribuintes que financiam o sistema. Em segundo lugar, como a oferta tem dificuldades em satisfazer a procura, gera crescentes filas de espera em certas especialidades, o que não permite o acesso generalizado a todos, não cumprindo depois o princípio de não rivalidade, que é essencial ao chamado bem público na teoria económica. Curiosamente, ou talvez não, é a oferta não pública que permite que a procura seja satisfeita em tempo útil. Agora, quanto ao Sistema Nacional de Saúde como sistema autorregulado. Quando está sozinho numa economia ou numa sociedade, um Sistema Nacional de Saúde tende a comportar-se como autorregulado. O que é que isso significa? Se houvesse uma oferta feita pelo Serviço Nacional de Saúde sem concorrência, o sistema tenderia para um monopólio, regulando-se a si próprio, sem qualquer regulação imposta pela concorrência. E não há regulação do Estado dos governos, porque os governos em democracia mediática não conseguem exercer aqui uma accountability sobre esses sistemas, que gera uma dinâmica própria e ninguém os consegue moderar. Como sabemos, na natureza humana, um sistema destes, autorregulado, leva a comportamentos inaceitáveis do ponto de vista social, na medida em que tende a impor uma lógica da oferta, mas estática e insensível às necessidades da procura, tendendo naturalmente os seus profissionais para um certo corporativismo. É isto que se sabe da sociologia do comportamento da natureza humana. É preciso, pois, introduzir a concorrência no setor da saúde pelo recurso crescente às instituições de solidariedade social e aos grupos privados. Será o funcionamento destes setores, em concorrência com o setor público, permitirá introduzir regulação e accountability sobre o Serviço Nacional de Saúde, com benefício para os seus utilizadores e para os contribuintes, que são, no fundo, os que pagam a fatura dos seus desperdícios e da sua irracionalidade económica. A liberdade de escolha. Chegados a este ponto, explicar porque é que o Serviço Nacional de Saúde não pode ter um monopólio como prestador de cuidados de saúde à população,
Tal leva a que, crescentemente, os cidadãos possam e devam recorrer às instituições do setor social e aos grupos privados em pé de igualdade com o recurso ao Serviço Nacional de Saúde, pagando de acordo com as suas possibilidades materiais. Tal significa que todos os cidadãos passariam a ter acesso não discriminatório aos 3 setores, público, social e privado, de acordo com os seus critérios de escolha, pagando o Estado o remanescente em relação ao esforço financeiro que cada um pode fazer. No fundo, trata-se de assegurar a liberdade de escolha, pondo os 3 sistemas em igualdade no que toca à comparticipação pública. Chama a atenção, enquanto os 3 subsistemas não tiverem em igualdade face ao financiamento público, não há liberdade de escolha dos utilizadores do sistema, porque, obviamente, aqueles que têm menos posses, se é o Estado só financia no Serviço Nacional de Saúde, obviamente não podem ir aos outros subsistemas. E, portanto, a questão do financiamento é indissociável da liberdade de escolha. Este esforço financeiro individual de cada um no acesso à saúde pode, exemplo do que se passa nas outras atividades, ser objeto de uma cobertura de risco através, naturalmente, da subscrição de seguros de saúde. E o Estado pode até obrigar, como obriga nos automóveis, a que tenhamos seguros de saúde obrigatória. Depois, como já foi dito, devemos é pagar de acordo com cada um. Chama a atenção também sobre a evolução tecnológica, que já me excedi, vou acabar rapidamente, não me tinham avisado esta descrição. Quanto à evolução tecnológica, chamamos a atenção o que se passa nos hospitais portugueses públicos é chocante. Nós temos equipamentos cada vez mais caros, o que significa que o sistema económico no hospital tem custos fixos crescentes e pode ter despesas variáveis cada vez menores, porque o paciente fica menos tempo no hospital. E, portanto, se os hospitais estão a evoluir para uma lógica de capital intensivo, como nós sabemos das empresas, o equipamento tem que ser utilizado 24 horas por dia, o que significa que um bloco ambulatório devia estar a trabalhar 24 horas por dia. O país está a pagar, desculpem eu ter um balúrdio, por equipamentos cada vez mais caros para ser utilizados meia dúzia de horas por dia. Isto não faz qualquer sentido, é uma racionalidade. E, portanto, a evolução tecnológica implica isto. Quanto aos genéricos e à comparticipação pública, também é uma racionalidade. Eu percebo que qualquer cidadão que não tenha dinheiro tem direito a um medicamento. Mas se houver genérico, não faz sentido o Estado comparticipar o equipamento com marca. Eu pergunto-vos, se quando o cidadão está com fome, nós temos que pagar uma refeição para que ele não passe fome, mas vamos pagar num restaurante mais caro com produtos de marca ou pagamos uma refeição razoável, mas sem, de facto, o beijo de luxo? É o momento que tem que passar também nos genéricos. E, portanto, dir-vos-ia para acabar que algo que tem que mudar no nosso sistema. As finanças públicas portuguesas, como aliás as europeias, vão ter crescente dificuldade em aguentar isto. E, para terminar, porque aqui foi falado, a questão entre os Estados Unidos e a Europa. As questões são diferentes. Nos Estados Unidos da América, neste momento, o Presidente Obama está com dificuldades em introduzir um sistema como nós temos na Europa, por razões ideológicas, porque a parte mais conservadora da sociedade americana não aceita a nossa lógica europeia do Estado aparecer a ajudar a todos os setores da atividade e também na saúde, o Estado vir a financiar todos. Esse é o problema americano, que é ideológico. Nós, na Europa, temos um problema político diferente. Nós não temos os Estados Unidos da Europa. E como não temos os Estados Unidos da Europa, o contribuinte alemão não está disponível para financiar o welfare state dos outros Estados nacionais. E, portanto, não vai haver, nesta matéria, uma harmonização de segurança social, nem de saúde, na Europa, porque nós não temos os Estados Unidos da Europa. Temos uma União Europeia que é diferente dos Estados Unidos da Europa. Moral da história, mesmo que se evoluam para um federalismo em termos de algumas políticas, como já temos na política monetária, que é a única, não acredito que na minha geração vá haver federalismo europeu a nível da saúde. Significa que cada um se vai manter com a sua lógica própria, com a participação pelo seu Estado Nacional das despesas de saúde dos seus cidadãos. Pode haver alguma harmonização de algumas coisas, mas não se vai tender a um serviço de saúde de dimensão europeia à escala da União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro Luís Mira Amaral. Ficou uma série de aspectos bastante interessantes e bastante objetivos. E de seguida passava de imediato a palavra ao Dr. John Reid, que nos vai trazer a nós a experiência do Serviço Nacional de Saúde britânico e a evolução que ele teve